Uma imagem vívida de pessoa, o homem, materializou-se finalmente em 1950 com a publicação de uma biografia de 700 páginas de João Gaspar Simões, crítico e ex-co-diretor da revista Presença, onde Pessoa publicou vários dos seus mais importantes poemas, incluindo Tabacaria e Autopsicografia. A empreitada de Gaspar Simões pegou os leitores de surpresa, pois ainda não estava claro, para a maioria deles, se o poeta merecia tal atenção. No livro, conhecemos pela primeira vez a infância turbulenta de Pessoa, marcada pela morte do pai e do irmão mais novo, o segundo casamento da mãe e os anos que passou na África do Sul. Sobre sua carreira, abordada como estudante universitário em Lisboa, sua tentativa fracassada de iniciar uma editora e seu trabalho freelancer redigindo correspondência comercial em inglês e francês. Sobre sua única namorada, Ofélia Queiroz, secretária de um dos escritórios onde trabalhava. Sobre seus interesses pelo oculto e seu encontro com Alas Crowley, um mago inglês insultado em seu país natal como o ministro de Satanás, e sobre sua vida literária e amigos. João Gaspar Simões, o primeiro biógrafo de Pessoa, não tinha cavado a fundo o famoso baú, o que é compreensível, pois demandaria dele toda a sua vida, e ele não era rico e precisava ganhar a vida. Alguns de seus 25 mil papéis deixados por Pessoa, a maioria dos quais estão na Biblioteca Nacional de Portugal, estavam bem organizados e bem escritos ou datilografados, mas muitos outros em estado de fragmentação ou com textos difíceis de decifrar. Pessoa era um escritor vulcânico, e quando as palavras começavam a fluir, ele usava qualquer tipo de papel que estivesse à mão, folhas soltas, papel de caderno, folheto dos cafés que frequentava, páginas arrancadas de agendas ou calendários, versos de histórias em quadrinhos, capas de livros, cartões de visitas, envelopes e as margens de manuscritos redigidos alguns dias ou alguns anos antes. Tudo o que ele havia, ao longo dos anos, colocado no grande baú de madeira, constituiu-se em seu legado para o mundo. Levaria décadas de trabalho dedicado por estudiosos e bibliotecários para que esse tesouro textual fosse inventariado e amplamente publicado. Surpreendeu-nos com sua quantidade, qualidade e heterogeneidade. Além de seus muitos poemas, suas peças, contos, ficção policial, Pessoa produziu traduções, comentários políticos, textos de história, tratado sociológico, estudos filosóficos, teoria linguística, teoria econômica, ensaios sobre religião e psicologia, autoanálise e centenas de mapas astrológicos. Ainda mais surpreendentes do que os copiosos escritos exumados do baú foram as dezenas de alter egos desconhecidos até então, que depois de anos à espreita ali, de repente surgiram no mundo como se despertados de um sono encantado. Alguns deles, como o astrólogo de barba comprida e filósofo esotérico chamado Rafael Baldaia, foram apenas vagamente definidos. Outros, como o ultra-racional Barão de Teibe, cuja insistência em viver apenas segundo a razão o levou a cometer suicídio, eram dotados de psicologias complexas. Baldaia escreveu várias páginas para panfletos e tratados sobre astrologia. O Barão de Teibe deixou uma longa meditação como um diário sobre por que se decidiu a tirar a própria vida. E Antônio Mora, filósofo e apologista do neopaganismo, deixou centenas de páginas para vários livros, mas inacabados. Os projetos de escrita de vários outros personagens não avançaram,
ou os personagens simplesmente não foram criados para serem escritores ambiciosos. Maria José, uma patética corcunda a morrer de tuberculose, é o único pseudônimo feminino gerado por Pessoa. Foi a autora de uma única e apaixonada carta de amor dirigida a um belo metalúrgico que todos os dias passava à sua janela a caminho do trabalho. A maioria das personalidades literárias escrevia em português. Alguns escreveram em inglês. O solitário Jean-Celle de Milarré escreveu em francês. Todos eles foram projeções, spin-offs ou metamorfoses do próprio Fernando Pessoa. E o jogo não era apenas sobre literatura. Pessoa apostou sua própria identidade no sistema de heterônimos. Ao fazer isso, ele não apenas reconheceu a natureza instável de quem ele era, como também abraçou e incorporou através da linguagem esta instabilidade. Ele foi capaz de dar substância verbal e contornos ao seu senso do self, sem falsificar sua incerteza inerente, uma vez que os heterônimos, como partículas em um campo quântico, existiam em tensão dinâmica uns com os outros, correndo às vezes em paralelo, embora na maioria das vezes em direções diferentes. Eles se complementavam, se contradiziam e competiam entre si. Através de suas poesias contrastantes e trocas de prosa ocasionalmente acaloradas, os heterônimos estavam em diálogo contínuo uns com os outros e com o seu Criador. A obra em prosa mais importante de Pessoa, o livro do Desassossego, ilustra magnificamente o princípio da incerteza que percorre todo o seu universo escrito. É também o melhor exemplo da capacidade do autor de nos expandir e nos surpreender em sua vida após a morte. Diário ficcional composto por cerca de 500 passagens sobre assuntos diversificados e empregando vários registros estilísticos e tonais, a edição inaugural em português foi publicada em 1982, 47 anos após a morte de Pessoa. Baseava-se em cerca de 300 passagens datilografadas, escritas ou quase ilegíveis, rabiscadas pelo próprio Fernando Pessoa nos mais variados tipos de papel. Para alguns estudiosos da obra de Fernando Pessoa, o livro do Desassossego é um não livro por excelência. Uma grande, mas incerta quantidade de textos, em sua maioria sem data, deixados sem ordem sequencial, de tal forma que cada edição publicada inevitavelmente depende de uma intervenção editorial maciça. É necessariamente falsa em relação ao original existente.